E aí, pessoal, bem-vindos a esta nossa nova análise. Hoje a gente vai entrar num assunto que literalmente salva vidas. Pensa comigo, quando estamos num ambiente de trabalho de alto risco, seja numa plataforma, no meio do oceano ou num hospital internacional super movimentado, a comunicação clara durante uma emergência não é só um detalhezinho. É, sem exagero, a linha fina que separa a segurança total de um risco extremo. Uma única palavra mal compreendida ali na hora do nervosismo pode comprometer a operação toda e colocar todo mundo em perigo. Bom, para organizar essa nossa exploração da aula 3 do módulo 4, vamos passar por esses pontos. Primeiro, o inglês para situações críticas. Depois, como reportar mal-estar e fadiga. Na sequência, lidando com emergências, confirmando informações vitais e vamos fechar com uma prática de repetição. Vamos começar pelo básico. Parte 1. Inglês para situações críticas. Olha, ter o vocabulário certinho ali na ponta da língua não é para você tirar nota 10 em gramática, tá? É uma ferramenta de segurança pura e simples. Como fica muito claro nos treinamentos para profissionais de áreas críticas, esse módulo de comunicação de emergência é o coração da coisa. Se você é um médico lá fora ou está numa operação offshore, você precisa ter essas estruturas mentais prontas. Porque, convenhamos, na hora do desespero, não dá tempo de hesitar, gaguejar ou muito menos abrir um aplicativo para traduzir o que você quer falar, né? Avançando um pouquinho, parte 2, reportando mal-estar e fadiga. Sabe qual é um dos maiores desafios para quem trabalha nessas áreas? É ter que virar para um superior estrangeiro e falar que não dormiu direito ou que sentiu um mal-estar repentino, sem parecer que você só está com preguiça de trabalhar. E tudo geralmente começa com aquela clássica pergunta: What seems to be the problem? Aqui, presta muita atenção num detalhe super importante que é a entonação. A voz de quem pergunta geralmente cai no final da frase. Isso significa que eles não querem só um sim ou não. Eles querem e precisam de uma resposta completa e direta para saber se você tem condições de assumir sua função ou não. E aí, como é que você responde de um jeito maduro e profissional? Os especialistas recomendam frases curtas e que não dão margem para discussão. Tipo essa: I felt ill, so I took the day off. É uma forma super educada, mas ao mesmo tempo firme, de mostrar que você está priorizando a segurança. Porque, vamos ser sinceros, forçar a barra e trabalhar com os reflexos lentos ou passando mal só vai colocar a sua equipe ou seus pacientes em risco. E se você precisar ser mais específico sobre os sintomas, o segredo é manter a simplicidade. Por exemplo, I have a bad cough, se você está com aquela tosse pesada. Ou I have a headache, para dor de cabeça. Agora, essa última é vital para operações de risco. I'm really tired too. Falar para o seu chefe que você está exausto não é sinal de fraqueza de jeito nenhum, é seguir o protocolo. Usar essas frases exatas permite que eles substituam você rapidamente antes que algum acidente grave aconteça. E isso nos leva direto para a parte 3, lidando com emergências. Bom, se você acabar presenciando um incidente grave, seja na embarcação ou no hospital, a hora de pensar muito acaba ali. O negócio vira ação metódica. E o inglês acompanha isso usando verbos no imperativo, frases curtas diretas como call 911, report the accident and send an ambulance. Não tem sujeito na frase, não tem enrolação, é um comando direto para ganhar aqueles segundos preciosos que podem salvar a vida de alguém. Logo depois que algo acontece, a primeiríssima coisa que a gente precisa saber é o estado das pessoas. A frase Is anyone hurt? Entra em cena. E olha que interessante, como a resposta é basicamente sim ou não, a sua entonação tem que subir lá no final da pergunta. Isso não é só frescura da língua, não. É o que transmite a urgência, a energia e a preocupação real que o momento pede. E na hora que você pega o rádio ou o telefone para falar com a central, a estrutura é essa. I'd like to report an accident near. Os manuais batem muito nessa tecla. Você tem que estressar as palavras principais. Coloca uma ênfase vocal forte no tipo de acidente e no local exato. Você não quer o operador lá do outro lado perdendo tempo tentando adivinhar ou decifrar o que você falou no meio da confusão. Certo. Parte 4, confirmando informações vitais. Imagina a cena. Você está no subsolo de um hospital ou num lugar remoto e a comunicação está péssima, puro chiado. Evitar mal-entendidos agora é lei. E a hierarquia manda muito no nosso inglês nessas horas. Se você está falando com autoridades ou superiores, você vai ser super polido. Vai usar um I beg your pardon, com a voz subindo no final, ou can you please repeat that? Mas se é um colega de equipe ali do lado, na correria, um excuse me ou um direto I can hear you já resolve o problema rapidinho. Ainda nesse assunto de perrengue técnico, você precisa saber a diferença entre essas duas frasezinhas.
The line is breaking up você usa para avisar que o áudio tá picotando, cortando, sabe? Já the call dropped você fala quando a ligação caiu de vez. Por que isso importa? Para garantir que o seu chefe entenda que o problema foi o sinal, e não que você simplesmente surtou e bateu o telefone na cara dele, o que seria uma baita insubordinação, né? Para fechar com chave de ouro, parte 5, prática de repetição. Aprender a usar isso no dia a dia exige internalizar as frases. E o melhor jeito de fazer isso é criando memória muscular na fala. Então vou falar essas 4 frases-chave com calma e eu quero que você repita em voz alta aí do outro lado durante a minha pausa. Combinado? Vamos lá. Primeiro, justificando uma ausência médica com firmeza. I felt ill, so I took the day off. Muito bem. Agora apontando aquela fadiga extrema. I'm really tired too. Isso. Agora dando um comando numa emergência. Call an ambulance. Perfeito. E por último, pedindo para repetir uma informação formalmente. Can you please repeat that? Excelente. É essa repetição que acaba com aquele pânico que dá na hora H. E para terminar a nossa análise de hoje, eu deixo essa pergunta para você pensar. O seu nível de inglês hoje garante que você consiga se comunicar de forma cirúrgica quando o inesperado acontecer? Porque dominar esse vocabulário não é só sobre ser fluente, é literalmente a sua maior ferramenta para proteger a sua reputação profissional e garantir que todo mundo volte para casa são e salvo no final do turno. Pensem nisso e até a próxima!